usinando uma peça via Machine Strategies. Então o primeiro passo é abrir a peça. Então minha peça está na área de trabalho, ela está no formato XT, ela se chama caixa. Então clicar sobre ela, clicar em abrir, ok. Agora até apertar a tecla Z e a tecla M no teclado, segurar a tecla Ctrl e no scroll eu vou reduzir a imagem para ficar melhor a observação. Segurando a tecla scroll eu vou rotacionar ela para deixar numa melhor posição e vou ativar esse ícone chamado de eixos, fica aqui na parte superior. Então o primeiro passo é analisar se ela está na posição correta. Então aqui ela está na posição correta, então o Z está para cima, o Y na minha máquina está nesse sentido e o X também está nesse sentido, né? Então, caso tenha dúvidas, tem um vídeo aí no canal de rotação. Beleza? Então ela está na posição correta. O próximo passo é, com a peça selecionada, clicar sobre o caixa limite e verificar a posição que está o zero, né? Então o X está no centro da peça, meu zero, o Y, meu zero, está no centro da peça e meu Z está na parte inferior da peça. Para realizar esses ajustes, tem também no canal um vídeo que explica a correção dos valores. Clique em cancelar, beleza? O próximo passo é analisar a peça, né? Então vamos fazer uma análise, analisar com quais ferramentas aí eu consigo trabalhar nessa peça. Então com a peça selecionada eu clico nesse ícone, visualização de curvatura, raio máximo 100%, 100, dou um OK, e aqui vai me gerar essa aba, tá? Aqui eu passando o mouse sobre ela, eu consigo identificar o raio que tem na peça. Então nessa parede ela tem um raio de 7, aqui ela pede um raio de 7, aqui um raio de 7, aqui um raio de 7, na parte inferior raio 7. Então ela tem tudo raio 7. Então inicialmente eu vou iniciar minha operação com uma fresa de um cabeçote de 20 milímetros, que ela contém um raio de 0,8. Então essa parte inferior, essa parte de baixo, ela vai conseguir fazer no próprio cabeçote. Aqui eu vou ter que trabalhar com uma fresa com um diâmetro de 7. Então eu farei o desbaste com o cabeçote de 20, farei um redesbaste com um cabeçote de 10 e daria o acabamento com um cabeçote com uma fresa de 7 milímetros, para que eu consiga a finalização da peça, respeitando as costas. Ok, então feita a análise eu vou excluir esse ícone, clicar na peça e clicar na aba caixa limite. Eu medi meu bloco está com 20 milímetros no eixo X, 20 milímetros no eixo Y e 20 milímetros no eixo Z, maior do que minha peça. Então meu bloco ele está com 420 em X, 320 em Y e ele está com 170 em Z, ok? Caso tenha dúvidas referente à correção tanto dos eixos quanto do centro, tem 2 vídeos no canal que faz essa explicação.
Dito isso, meu desbaste eu farei com uma fresa de 20, iniciarei com uma fresa de 20, porém eu já quero fazer toda essa região, como meu bloco está maior, eu preciso trabalhar, eu preciso que minha fresa saia um pouco da região da peça. Então eu daria um offset de 21 milímetros. 21 milímetros, pois eu trabalhei, eu sei que meu bloco está 10 milímetros em cada lado maior, e eu vou trabalhar com uma fresa de diâmetro de 20. Então eu preciso que minha fresa entre nesse espaço. Clico em OK. Beleza. Agora a minha fresa, como tem 20 milímetros, aqui tem 21, então ela vai conseguir fazer toda essa região e eu vou conseguir limpar todo o material de excesso no meu bloco. Beleza? Próximo passo. Aqui eu vou clicar vou selecionar a peça, clicar sobre essa região e clicar sobre essa região, segurando o Ctrl. Clicar em caixa limite. Então, está me falando que deu 150 milímetros. Então eu preciso de uma ferramenta de no mínimo 150 milímetros de comprimento para ela não ter risco de colisão. Outra maneira que eu posso verificar essa cota é clicando sobre minha peça, clicando sobre minha caixa limite, e aqui eu seleciono, clicando com o botão direito, seleciono o passo de desbaste, clico com o botão esquerdo. Aqui então eu vou trabalhar com uma fresa de 20, 0.8 é o raio da minha fresa. Opa, deu uma falha aqui, então só minimizar e selecionar minha peça novamente. Passe de desbaste, então ela tem 20, ela tem 0.8. A altura do corte, ela tem 2 milímetros. Diâmetro da ferramenta 20. O comprimento da ferramenta aqui eu vou colocar 20 milímetros. Diâmetro do corpo 20 milímetros. Comprimento do corpo 20 milímetros. Então aqui vocês coloquem um valor bem baixo, tá? Podem colocar um valor bem baixo para realizar essa simulação. Aqui vocês deixam zerado e clique aqui geral, eu vou aumentar só para aumentar incremento para ser mais rápido a simulação. Clique em OK. Beleza. Agora eu vou selecionar esse programa que eu criei, vou clicar em perfil do eixo. Aqui eu vou colocar o diâmetro da minha pinça. Ela tem um diâmetro de 50 milímetros. A pinça do spindle. Agora eu clico em OK. Aqui comprimento do corpo eu mantenho 20. E aqui eu vou colar agora as medidas exatas do meu cabeçote, do meu spindle. E vou clicar em OK. Então aqui ela me dá o valor. Ela me dá o valor mínimo que eu devo utilizar para produzir minha peça. Então minha peça tem que ter no mínimo 150 milímetros para que eu consiga realizar a usinagem sem risco de colisão. Tá? Então, para não ficar verificando manualmente, outra opção é fazer desse jeito. Tá? Clico aqui, cancelar. Agora eu já vou excluir o programa. Beleza. Então vamos para o programa. Então, estou com a minha peça, está na posição correta. Criei minha silhueta, então vamos criar o programa. Então, o primeiro passo, eu vou clicar na peça. Se
segurar o Ctrl e clicar na minha caixa limite. Com o botão direito eu venho em passes de desbaste. Aqui eu vou colocar as informações da minha peça, então ela tem o diâmetro de 20, é o raio de canto 0,8, a altura do corte dela 2 mm, diâmetro da ferramenta 20 mm, comprimento da ferramenta, essa minha ferramenta ela tem 180 mm de comprimento, diâmetro do corpo 20, diâmetro do corpo 180. E aqui eu vou colar as informações no meu cabeçote, tá? Então ele tem 50 mm, e na parte superior ele tem 50 por 50, e aqui ele tem 100 por 150. Aqui em geral, então eu vou trabalhar com 1 mm sobre material. O material que a gente estará usinando é MDF, então eu vou trabalhar com 1,8 de incremento. Aqui um ponto importante, meu zero está na parte inferior, então eu vou começar, eu sei que meu bloco ele está 20 mm maior, então eu vou começar com 171 mm para ele descer até o zero, certo? E daria um OK. Então, ele criou meu programa. Beleza. Agora, clico novamente com o botão direito, ligar passos. Eu quero trabalhar com o sistema bidirecional. Segurança, eu vou aumentar em 20 mm, então eu vou trabalhar com 204. E o plano rápido, padrãozinho que eu utilizo, normalmente trabalhar com 20 mm. Mas depende de cada peça, depende da posição do Z. Né? Então, e retração, vou aumentar 20 mm. Clique em OK. Beleza. Vou selecionar minha peça, vou clicar com o botão direito e clicar em animar. Então aqui a simulação de como vai ser o processo. Beleza. E aqui eu desenho no bloco. Então vou clicar em OK. Agora aqui na aba passes de desbaste, eu vou ligar os passos. Eu excluí sem querer, então vou clicar em 195, aqui eu vou aumentar para 20 mm a mais, 196, e vou alterar para bidirecional. Feito o passe de desbaste, o próximo passo é criar selecionar os parâmetros. Então trabalharei com 3.500 e o avanço 5.000, entrada 2.500, corte 4.000, saída, beleza, OK. Espera finalizar. Agora clicarei com o botão direito e farei um redesbaste.
para ela limpar os pontos que ela não pegou. Então aqui eu vou trabalhar com uma fresa de diâmetro de 10, raio 1, 180 a altura, 180 o comprimento dela, beleza. Aqui eu vou trabalhar com incremento de 0,8. Como eu já desbastei a parte de cima, então beleza. 51. Agora daria um ok. Então ela vai fazer os pontos na qual a fresa de 20 milímetros não fez. Ligar passos. Bidirecional. Aumentarei 20 milímetros em cada ponto. Bem, retração. Aumento em 20 milímetros. 24. Ok. Beleza. Então, parâmetros de corte: 3.500, 5.000, 3.000, corte 4.000, saída 6.000, ok. Agora eu farei o acabamento. O acabamento eu farei com uma fresa de 7 milímetros. Então selecionar, peça e a caixa limite, clicar com o direito. Eu vou utilizar o passes em contorno em Z. Então fresa 7 milímetros. O raio dela é 3.5. Ela é esférica. Altura do corte 2. Diâmetro da ferramenta 7, comprimento ela tem 160 e ela tem 160. Clique em geral. Então, no acabamento eu utilizaria o passezinho contorno Z. O diâmetro da fresa é 7, o raio dela é 2, a altura do corte 3 milímetros, diâmetro da ferramenta 7, comprimento 160, diâmetro, beleza, aqui tá certinho. Bem em geral, o incremento, agora eu quero com 0. O incremento é 0.4 que eu vou utilizar. Então clique em OK. Olha uma palhinha. 0.4. Deixa eu minimizar aqui. Então ela fez toda essa região aqui, ó. Por fora finalizado. Então só falta essa região e essa região. E como que eu posso fazer para finalizar essas duas regiões que faltaram? Então vamos lá, selecionar a peça aqui novamente, vou pegar a altura do Z, então ela está com 150, eu sei que é o início dela, e vou descer até mais ou menos aqui, ó, 137, tá?
Então vamos lá. Eu vou criar uma caixa limite agora sem offset. Vou desmarcar ela, né? Pois agora só quero trabalhar na região interna que eu preciso. Então eu desceria até 137. Tá? Então vamos lá. Eu vou clicar na peça, clicar na caixa limite que eu criei, clicar com o botão direito, passes em cópia. Tá? Então a ferramenta 7, raio 2, beleza, aqui tá certinho. Agora eu venho em geral, então eu quero que ela comece em 151 milímetros de garantia, desça até 137. E o ângulo eu quero trabalhar com 45 graus. Passe lateral de 0.3, tá? Então vou alterar o passe lateral 0.3. Então vou alterar o passe lateral, o ângulo, eu quero que ela comece em 141 até 137. Então clique em OK. E ela vai me fazer os pontos que faltou. Clico com o botão direito, ligar passos. Aqui eu aumento 20 mm, 180, aqui 20 mm, 175. E direcional, beleza. Retração 20 mm, ok. Beleza, ó, então ela fez toda essa minha região aqui, ó. Né? Então eu vou selecionar essas duas peças. Ó, então ela praticamente finalizou toda essa parte. Agora falta fazer somente esse fundo aqui, ó. Opa. Então eu vou utilizar a caixa limite, que eu quero trabalhar somente na parte interna. Vou selecionar a tecla Ctrl, selecionar a peça. Então aqui o fundo está falando que é 10. Então eu vou começar em 11 até chegar no 10 ali para deixar limpo. Então clico no botão direito, passes em cópia. Então aqui a ferramenta da fresa tá certo. Eu venho em geral. Aqui ó, passe lateral 0.3. O ângulo 45 graus. Então eu quero que ela comece em 11 e vá até 10. Dou um OK. Beleza, então minha peça está finalizada. Então todo o meu contorno está feito do acabamento. Então o primeiro passo vai ser o desbaste, segundo passo o redesbaste, terceiro passo passe em contorno em Z, terceiro passo passos em cópia. Então minha peça está finalizada. Só posso processar. Então vamos esse excluo, esse não. Então vamos lá. Então passes em Z, passes em cópia, passes em cópia. Então vou ligar os passos, bidirecional, aumentando 20, 180, 175, retração 20, ok. Parâmetros de corte 5.000, 3.000, corte 4.000, beleza, ok. Ligar passos 180.
parâmetros de corte. Adicionar os duas já, porque as duas iguais. Parâmetros de corte. Então 5.000, 4.000, 4.000, ok. Agora somente posso processar. Então clicar com direito, posso processar. Então salvar em ISO. Aí eu trabalho, então programa 1. Na sequência vem o posso processar ISO, área de trabalho, programa 2, que é o redesbaste, na sequência o programa 3, que já iniciou o acabamento. E finalizar o programa 4 e 5. Aí é isso, tá, pessoal?